Bem, veja, internacionalmente, a relação entre Índia e Rússia é a mais sólida, histórica, sem conflito de interesses e com apoio total de ambos os lados. E há um consenso completo nesses países. Agora, na Índia, que é muito dividida, à direita, à esquerda, a centro, há o povo comum, mas se você perguntar a qualquer pessoa no espectro político, eles dizem que a Rússia faz parte. Não há disputa quanto a isso, e isso precisa continuar. Então, eles podem falar sobre Índia, Paquistão, Índia, China, mas em relação à Índia, Rússia, existe esse consenso. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com a Dra. Anuradha Chenoy, ex-professora e ex-diretora da Escola de Estudos Internacionais da prestigiada Universidade Jawaharlal Nehru, na Índia. Anu, seja bem-vinda de volta. Anu, welcome back. Obrigado por me receber. Great having you back because when we really need É ótimo tê-lo de volta, porque realmente precisamos falar sobre a política externa da Índia, agora que tudo está mudando. Acabamos de ver a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Acabamos de ver essa reaproximação, ou estamos vendo a reaproximação, entre a Índia e a China. Qual é a sua opinião sobre esse novo relacionamento com o seu grande vizinho ao Nordeste? big neighbor to the northeast. Bem, veja, é claro que, como você sabe, a percepção mostra que há um descongelamento, e de fato há. Houve um degelo porque Modi visitou a China após 7 anos, então, naturalmente, é um grande evento na política internacional, considerando que a política internacional está em transição. Mas há muito por trás disso, muito por trás do momento, muito por trás do processo entre Índia e China. Existem questões históricas em que, como você sabe, havia uma falta de confiança, porque Índia e China não conseguiram realmente demarcar essa fronteira muito longa que possuem. Existem diferenças de percepção. Essas fronteiras foram criadas, é claro, pelos colonialistas, os britânicos. Então, os indianos veem isso de forma diferente. Os chineses veem isso de forma diferente. E ao longo dessa fronteira, já houve confrontos no passado. Às vezes são de baixa intensidade, às vezes aumentam. Assim, a China utiliza uma espécie de política de pressão, concessão e pressão com a Índia. Mas a Índia está bastante interessada em melhorar as relações, embora tenha havido uma quebra de confiança. Agora, diante dessa grande transição, Índia e China, na verdade, começaram movimentos para melhorar suas relações em 2024. Portanto, não é algo imediato, como Trump impondo sanções ou Modi correndo para a China. Essas reuniões foram cuidadosamente preparadas. E outra coisa é que Índia e China, apesar de suas diferenças, estabeleceram vários níveis de gestão de conflitos. Uma é uma reunião de comandantes de corpo de exército na fronteira, um mecanismo de trabalho que foi criado em 2012. E embora tenha ocorrido o incidente em Galwan, onde soldados indianos foram mortos e alguns soldados chineses também, mesmo assim, em 2023, esses comandantes de corpo estavam lá no terreno, frente a frente. Eles realizaram 23 reuniões. Então, embora houvesse um impasse, isso ainda continua. Mas a reunião mais importante é em um nível mais alto, a dos Conselheiros de Segurança Nacional já na Índia, o NSA, a Nasdaq, e na China, o Wang Yi. E ali, antes, e acho que o Sr. Modi foi muito claro, que se fosse se encontrar com o presidente Xi Jinping à margem de Kazan, teria que haver alguma concessão. E assim, houve a 26ª rodada apenas em 2019, e de repente houve uma 23ª rodada entre eles em dezembro de 2024. Nisso, é claro, na imprensa, Modi disse à Newsweek, por exemplo, que as relações Índia-China são muito significativas e que precisamos abordar a questão de forma permanente. Os chineses reagiram, mas uma data importante foi outubro de 2024, quando o secretário de Relações Exteriores anunciou que a patrulha de fronteira havia de fato restaurado os direitos anteriores a 2020 em áreas sensíveis na fronteira,
e ele se referiu aos 4 Ds que têm sido mencionados repetidamente, inclusive nas reuniões de 2025: desengajamento, desescalada, discussão e desmobilização. Portanto, de modo geral, se você olhar para as relações internacionais e questões de fronteira, que este também é um bom modelo. E esse modelo já existia mesmo antes da situação atual, com todas essas sanções. Portanto, o degelo nas relações tem uma história mais longa do que apenas os Estados Unidos agora pressionando a Índia. Você está certo. Tem uma história mais longa, mas a diferença é que isso foi muito acelerado. Foi acelerado porque está claro que os Estados Unidos rebaixaram estrategicamente a Índia. Não se trata apenas das idiosincrasias do Trump, dizer uma coisa em um dia e outra no seguinte. Na minha opinião, há uma mudança estrutural completa acontecendo agora. E há 4 ou 5 pontos se olharmos porque os Estados Unidos rebaixaram estrategicamente a Índia. Um deles, claro, é que isso é pessoal, político e econômico. É holístico. Não é apenas pessoal, como Modi se recusando a endossar o Prêmio Nobel para Trump, ou se recusando a reconhecer os esforços de mediação de Trump no conflito Índia-Paquistão. É mais do que isso. Por exemplo, Trump, em uma reunião de gabinete, disse: bem, a Índia faz mais comércio conosco do que nós com eles. E isso é verdade. A Índia tem uma grande vantagem no que exporta para os Estados Unidos e no que recebe. E a Índia realmente impõe tarifas. Ela protege seu setor agrícola porque 70% dos agricultores mais pobres da Índia dependem da pecuária leiteira e da agricultura. Então, se eles abrirem o mercado para os produtos agrícolas e laticínios altamente subsidiados dos Estados Unidos, seria um grande golpe e haveria um movimento contra o primeiro-ministro. Esse é um ponto. O segundo é que isso é uma punição ao BRICS. Agora está claro que os Estados Unidos veem o BRICS e a multipolaridade como uma ameaça. E eles estão tentando combater isso de várias maneiras. Em terceiro lugar, eles acreditam que podem prejudicar os BRICS com isso e pressionar tanto a Rússia quanto a China. Talvez oferecer algo à China, porque na verdade só estão negociando com esses 2 países. Os outros são coadjuvantes. E também eles não querem que a Índia se torne uma nova China. Afinal, os Estados Unidos foram responsáveis por transformar a China em uma economia de mercado, trazê-la para a OMC, abrir o país, a manufatura, o que levou a esse enorme crescimento. Então, não querem que a Índia faça o mesmo. Portanto, há vários motivos, e isso tem aparecido em várias declarações. Embora eu deva dizer que a ideia de que os Estados Unidos fizeram a China ser bem-sucedida é uma narrativa muito ocidental, não é? Ela desconsidera completamente a agência chinesa. É como se fosse, todos os erros que cometemos, e por isso eles ficaram ricos. Que pena. Mas se pensarmos que esse é realmente o pensamento por lá, o que vejo em várias publicações, então faz sentido que eles tentem adotar uma estratégia diferente em relação à Índia. Agora isso, no entanto, cria uma enorme pressão, é claro, para que Índia e China resolvam essas disputas pequenas e insignificantes. Talvez mais uma pergunta sobre essas disputas pequenas, porque ambos os países são enormes, gigantescos, e as áreas de fronteira de que estamos falando são longas, sim, mas a área disputada em si tem apenas algumas dezenas, 20, 30 quilômetros de cada lado. É como, por que as disputas de fronteira são tão difíceis de superar para países tão grandes? Será que é em parte também fora do controle do governo central o que acontece nessas áreas? Não. Eu acho que, em primeiro lugar, são 2 nacionalismos, sabe? O nacionalismo indiano, que ajuda os governos a chegarem ao poder, e o nacionalismo chinês, que também tem seu próprio ecossistema
e trolls, etc., que não confiam na Índia e não querem ver a China transferindo tecnologia e investimento estrangeiro direto, mas a Índia quer. E há uma diferença de percepção, até mesmo sobre multipolaridade. Por exemplo, a China está promovendo uma economia multipolar e uma ordem mundial multipolar, que é anti-hegemonia dos Estados Unidos. É contra o unilateralismo, defende a autonomia estratégica. Agora, a Índia também se beneficia de uma ordem mundial multipolar, mas repete continuamente que também quer multipolaridade na Ásia. E aqui as relações são muito assimétricas. A China está 5 vezes mais avançada em todos os setores do que a Índia. Mas, ao mesmo tempo, se você observar agora, e isso é algo interessante que não vi surgir em outras análises, se você olhar para o pensamento de Xi Jinping, assim como o pensamento de Mao e o de Deng Xiaoping, ele tem essas 4 iniciativas globais. Uma é a Iniciativa de Desenvolvimento Global, que surgiu em 2021 e está intimamente ligada aos ODS da ONU. A segunda é a Iniciativa de Segurança Global de 2022, que fala de segurança comum e indivisível e que é tão segurante para um Estado se não houver segurança para o outro. É algo que você diz, algo que os russos dizem e que 100 países endossaram e apoiaram, os africanos e muitos outros. E a terceira foi a iniciativa de civilização global de que essas grandes civilizações devem ter permissão para progredir. E a quarta, que acabou de ser apresentada na reunião da Organização de Cooperação de Xangai por Xi, foi a iniciativa de governança global, que fala sobre igualdade soberana, respeito ao direito internacional, prática do multilateralismo, uma abordagem centrada nas pessoas e foco em ações concretas. Então, eles têm essas 4 grandes iniciativas globais que estão promovendo em todas as reuniões. E a conceituação geral é, claro, multipolaridade e globalização com livre comércio. Não o tipo americano de globalização, mas uma anti-hegemonia dos Estados Unidos sob a égide da ONU. Ou seja, não uma ordem baseada em regras, mas uma ordem baseada na ONU. Se você adota essa retórica e não se dá bem com seu maior vizinho, as pessoas vão questionar isso. Não é que os chineses não estejam dispostos a melhorar as relações. Mas, novamente, há uma questão sobre como melhorar essas relações, porque a China repetidamente disse: vamos esquecer a questão da fronteira e focar no desenvolvimento econômico. A geoeconomia é muito importante. O motivo é que a China tem uma relação comercial enorme com a Índia, 128 bilhões, dos quais a Índia tem um déficit de quase 100 bilhões de dólares. Então, eles estão ganhando. Mas muitos dos produtos que a Índia fabrica, eletrônicos, etc., que ela exporta novamente para os Estados Unidos e para o Ocidente, os materiais básicos, os componentes de base, vêm dos chineses, incluindo terras raras. Então, a Índia também quer isso. Eles querem investimento estrangeiro direto. Mas, ao mesmo tempo, existem restrições para ambos os lados, ao menos tentarem reparar as relações. Mas a Índia se manteve firme e disse: podemos abrir mão disso se a questão da fronteira não for resolvida. Isso é central para nós. E é por isso que, antes da reunião da Organização de Cooperação de Xangai, quando Wang Yi apareceu de repente, e veja, os eventos internacionais são interessantes nesse período. Em 8 de agosto, Trump anuncia tarifas de 50%. Então, acho que em 6 de agosto, não, 8 de agosto, ele anuncia que haveria uma reunião com os russos em Anchorage. E em 14 de agosto, Wang Yi vem aqui e anuncia que o primeiro-ministro Modi viria antes mesmo dos indianos anunciarem isso. Então, ele teve que ceder em algo. E o importante foi que eles concordaram com paz e tranquilidade. Houve um consenso de 10 pontos entre Wang Yi e o conselheiro de Segurança Nacional da Índia, se não me engano, o que é muito importante porque faz referência aos acordos anteriores, de 1993, 2005, em que houve acordos, mas que foram descumpridos. Os indianos sentem que foram decepcionados por eles. Os chineses sentem, você sabe,
que a Índia estava entrando no Quad estava ficando grande demais e eles mereciam seja lá quais fossem os múltiplos motivos deles. Então, quando Wang Yi veio, havia essas mudanças no sistema internacional. E o ministro das Relações Exteriores da Índia disse duas coisas importantes, que o primeiro-ministro depois também repetiu, o que obviamente vem do gabinete do primeiro-ministro, que as diferenças não devem se tornar disputas e a competição não deve se tornar conflito. Então, é isso que também defendemos como pessoas que buscam a paz e a neutralidade. Então é isso. Desculpe. É justo dizer que o que estamos vendo não é necessariamente o desaparecimento dessas disputas anteriores, mas sim um acordo sobre como administrá-las, que agora temos uma pressão mais sistemática ou sistêmica para encontrar caminhos e maneiras de mantê-las abaixo do ponto de ebulição. E as pessoas concordam com isso, porque para mim, a SCO e os BRICS são os tipos de fóruns para isso. Não queremos uma paz perfeita, nem uma harmonia perfeita, mas sim paz no sentido de disputas ou conflitos gerenciados. É mais ou menos para esse caminho que estamos indo. Sim, você está absolutamente certo. Então há um grande elemento de gestão de conflitos, mas também há um processo. A forma como ambos os lados cumprem isso será importante, o aspecto do cumprimento do que ambos desejam, porque anteriormente costumava haver um passo à frente e um passo atrás, literalmente. Então é um processo, mas agora acho que ambos os lados veem a necessidade disso, porque se você olhar para a história do Sul global, os países que tiveram neutralidade, não alinhamento, e agora é chamado de autonomia estratégica, se desenvolveram mais do que outros que estiveram em guerra. Você pode ver isso na ASEAN, na China, na Índia. Então, a autonomia estratégica foi parte da reunião da cooperação de Xangai, da declaração de Tianjin. Então, existe esse processo. Esperamos que não haja retrocessos, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas acho que a Índia é um caso muito interessante para se observar, porque não é tão disputada quanto, digamos, a China ou a relação China-Rússia. A Índia, eu diria de certa forma, é mais cortejada. Embora o que os Estados Unidos estejam fazendo atualmente não seja exatamente uma corte, é mais oposto. É mais uma tentativa de te amarrar com correntes, e ou você concorda ou será punido. Mas ainda assim, a própria Índia, Jai Shankar, seu ministro das Relações Exteriores, já disse várias vezes que a Índia fará o que for melhor para os interesses da Índia. O que para mim também indica que precisamos olhar para o que ainda está acontecendo no Pacífico, certo? Não ouvi nenhuma conversa sobre a Índia pensar em desistir do acordo do Quad ou abrir mão de seus laços de segurança no Pacífico com os Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Quero dizer, como você vê esse desenvolvimento? Ouviu algo sobre isso nos seus círculos? Sim, bem, a Índia não vai desistir do Quad, mas eles tentam e já fizeram exercícios militares com esses parceiros, mas eles procuram focar em questões climáticas. E recentemente houve uma declaração sobre saúde e esses temas mais suaves. Então, outra coisa certa é que a Índia nunca fará parte de nenhuma aliança contra a China. Eles têm acordos com os americanos, como o acordo de base logística, onde navios dos Estados Unidos podem atracar e receber apoio logístico, etc. Mas eles não vão tomar partido. Simplesmente não podem se dar a esse luxo. E já disseram isso. E a outra questão é sobre Taiwan, que é um tema sensível. A Índia sempre afirmou que acredita na política de uma só China. Agora, nos últimos anos, eles pararam de repetir isso, porque a China, como você sabe, emite vistos grampeados para pessoas de Arunachal Pradesh, que eles reivindicam como território deles. Então a Índia parou de repetir isso. Mas na última reunião, quando Wang Yi veio, isso ficou muito claro. Wang Yi disse que Jai Shankar havia declarado que acreditam na política de uma só China. Mas Jai Shankar disse que apenas afirmou que a posição da Índia não mudou e que eles mantêm algum nível de relações com Taiwan, assim como outros países, inclusive os chineses, mantêm.
Sim, o que faz todo sentido. Quero dizer, por que você iria querer de alguma forma indicar que tem uma posição forte, quando até mesmo o parceiro, a China, na verdade tem, sabe, relações comerciais e tudo mais, certo? Então, mas é nesse sentido que agora estamos. Mais uma pergunta. O que vimos nos últimos 10 anos ou mais foi um foco muito grande na Ásia-Pacífico, a ponto de muitos estudiosos, especialmente dos Estados Unidos e também da Europa, começarem a falar sobre o Indo-Pacífico, a estratégia do Indo-Pacífico e assim por diante. Muito disso girava em torno da ideia de um espaço marítimo que precisa de gestão do lado ocidental, especificamente do lado americano, certo? Mas o que estamos vendo na OCS, e também em menor grau, mas ainda assim nos BRICS, para mim agora se assemelha a um movimento continental no desenvolvimento da política externa. Quero dizer, especialmente a OCS. Qual é a sua impressão sobre essa discussão continental versus marítima na geopolítica? Sim, novamente você está certo, porque o que os Estados Unidos fizeram foi estabelecer acordos em forma de rede com muitos países da Ásia-Pacífico, com as Filipinas, com a Coreia, com o Japão e com algumas das ilhas, e estão impulsionando isso. Mas o cenário mudou. Primeiro, por causa das projeções de poder da China. Segundo, os russos estão dizendo que são uma potência pacífica igualmente importante, o que de fato são com Vladivostok. E eles têm esse corredor Vladivostok-Chennai, no sul da Índia, que é ativo com o comércio marítimo. E nenhum navio foi incomodado pelos chineses que atravessaram. Então veja, existe outro Quad, e esse Quad é o corredor Rússia-Índia-China, e talvez às vezes Irã, às vezes não. Esses são acordos informais, mas há possibilidades que a Índia também utiliza, assim como a China. Outra coisa, não acho que a China vá tomar Taiwan militarmente. Eles não querem uma guerra. Mas se os Estados Unidos tomarem qualquer medida, eles vão mostrar sua capacidade. Como você sabe, Deng Xiaoping disse, oculte sua capacidade, espere o seu momento. É isso que eles têm feito. Sim, eu também acho. Não há interesse em uma guerra, a menos que ela seja inevitável. Então a questão é, o outro lado vai levar as coisas ao ponto da inevitabilidade ou não? Mas deixe-me também perguntar sobre a Índia e a Rússia, porque esse é outro ponto interessante, certo? A Índia, de certa forma, foi forçada a tomar uma posição e dizer não, não vamos parar de importar petróleo russo. Talvez, por um lado, seja até um insulto fazer esse pedido, mas, por outro lado, o petróleo russo, neste momento, é simplesmente importante demais. E também vemos o desenvolvimento do novo gasoduto Força da Sibéria 2. Há algumas conversas, algumas pessoas especulam, que no futuro distante, isso poderia chegar até a Índia e ajudar a abastecer o país com petróleo russo. Você vê essa possibilidade acontecendo também? E como você interpreta a posição da Índia em relação ao petróleo? Bem, veja, internacionalmente a relação Índia-Rússia é a mais sólida, histórica, sem conflito de interesses, apoio total de ambos os lados, e há um consenso completo nesses países. Agora, na Índia, que é muito dividida, há a direita, a esquerda, o centro, o povo comum, mas se você perguntar a qualquer pessoa no espectro político, eles dizem que a Rússia é uma parceira. Não há disputa quanto a isso, e isso precisa continuar. Então, eles podem falar sobre Índia-Paquistão, Índia-China, mas em relação à Índia-Rússia existe esse consenso. Segundo, sim, o petróleo é muito importante. E até no jornal de hoje, a Indian Oil Corporation disse que sabe, o fluxo continua normalmente. Mas eu também vi uma declaração que dizia que a Índia reduziu as importações de petróleo russo em uma pequena porcentagem, enquanto as importações de petróleo americano aumentaram em 124%, o que significa que eles estão tentando fazer concessões aos Estados Unidos também. A Índia pode absorver tanto o petróleo russo quanto o americano. E veja bem, foi Janet Yellen quem disse à Índia, sim, continue comprando petróleo russo, porque isso estabiliza os preços do petróleo. Então a Índia não compra apenas petróleo russo. A Índia tem enormes investimentos em campos de petróleo na Sibéria.
enormes. Sibéria 1, Sibéria 2, a ONGC, a Comissão de Petróleo e Gás Natural da Índia, eles têm pessoas permanentemente lá. E então eles estão comprando em sua moeda local. Assim, o Banco Central da Índia deu à Rússia, e eles têm esse sistema chamado Vostro. So esses bancos estranhos recentes irá eles têm essa própria. These banks, the foreign banks get a license to trade in their own currency, and every week one other bank. E toda semana, outro banco no mundo está recebendo essa licença. E a Rússia, claro, foi a primeira, porque durante o período indo-soviético existia o comércio rúpia-rublo, que salvou as reservas cambiais da Índia. E a Índia economiza bilhões por conta disso. E o presidente do Banco Central da Índia disse isso. Ele disse, sabe, seria devastador. Por que deveríamos parar nosso crescimento? Porque, no fim das contas, o que a América está oferecendo? Sim, estamos comercializando com eles. Mas hoje foi dito que, se eles bloquearem e impuserem essas tarifas, será menos de 2% do comércio deles. Não importa. Vai ser impactado. Então, eles podem aguentar o tranco. Outra coisa com a Rússia é que, por anos, eles foram os pais exportadores de defesa. Acho que você mencionou a história e que as pessoas esquecem que houve um longo período de antagonismo entre Índia e Estados Unidos. Isso começou nos anos 50, quando a Índia se recusou a entrar para a CETO, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, e para a CENTO, a Organização do Tratado Central, das quais o Paquistão participou. Eles usaram o Paquistão como base. Tentaram colocar Paquistão e Índia no mesmo patamar, algo que voltaram a fazer. Trump fez isso depois de 25 anos. E então a Índia apoiou a luta de Bangladesh em 1971. Os Estados Unidos enviaram sua 7ª frota ao Oceano Índico como uma ameaça, mas a Índia não se importou e o Paquistão foi dividido em 2, algo que eles nunca perdoaram à Índia. Então, houve uma história de más relações que só começou a melhorar no final dos anos 1990. Então é isso que todo mundo diz, sabe? Nos últimos 25, 30 anos no máximo. E agora, isso pode ser calibrado, sabe? Pode ser ajustado. A Índia vai se proteger. Eles vão usar isso a seu favor, mas eles não querem arruinar suas relações. É disso que se trata a autonomia estratégica. E alguns comentaristas indianos dizem que a Índia é dependente do petróleo russo sob sanções, é dependente da tecnologia dos Estados, que o Navarro disse. Não queremos enviar nenhuma tecnologia para a Índia, mas também das exportações indianas para os Estados-membros, e eles vão depender do investimento chinês, que ainda não chegou dessa forma. Mas há comércio e há conversas. Então, todo esse processo está acontecendo em vários níveis. Então estamos realmente testemunhando, sabe, o fim do poder estrutural dos Estados Unidos na Índia, mas também no Sul global em geral? Porque eu acho que há 20, 25 anos, se os Estados Unidos tivessem imposto tarifas e sanções e tudo mais, só os países mais obstinados não teriam seguido. Quer dizer, um deles era a Coreia do Norte, o outro era o Irã, na época. Mas os outros teriam seguido, teriam que cumprir de certa forma. E já estamos em um ponto em que a opção de dizer, ok, tudo não, agora existe, não é? Absolutamente correto. Porque há 25 anos, quando a União Soviética colapsou e eles estavam realmente numa situação difícil, a Índia não parou de importar equipamentos de defesa russos. Na verdade, Moscou e Petrogrado, essas duas cidades, dependeram dessas importações por vários anos. Então, eles eram muito gratos à Índia. O equilíbrio mudou e a Índia começou a negociar com os Estados Unidos e a querer mais comércio. A elite estratégica indiana, de modo geral, é muito pró-Estados Unidos. Seus filhos estudam lá, todos dependem dos vistos H-1B. Mas atualmente há um aumento do racismo e uma diminuição no número de vistos concedidos. Então, no geral, neste momento, é exatamente como você disse, eles têm opções. Eles têm opções surgindo todos os dias para dizer aos Estados Unidos, se vocês não aceitarem nossas exportações, vamos procurar outros mercados. Exatamente como o Brasil fez.
Eles enviaram seu café para a China. Agora, a China ainda não abriu o mercado para a Índia da mesma forma, mas eles estão observando. E a Índia pode fazer o mesmo com o Sul e o Sudeste Asiático. Claro, não é fácil mudar as cadeias de suprimentos, as cadeias de valor, a logística, mas a Índia aprendeu a lição de que precisa diversificar. Eles não podem confiar cegamente nos Estados Unidos, como começaram a fazer, porque realmente queriam mudar. Eles nunca quiseram se tornar um parceiro júnior, porque os Estados Unidos não têm parceiros, eles têm estados clientes. Todos eles, inclusive, eu acho, a Europa. Com certeza. Quero dizer, o maior cliente de todos é como um satélite neste momento. Não é só um cliente. Se você viu aquela reunião na Casa Branca, onde aqueles 8 líderes estavam sentados em frente à mesa do chefe, aquilo foi uma imagem insana. Isto circula na mídia e nas redes sociais. Então, na Índia, só uma pergunta, na Índia, essa imagem circulou? As pessoas perceberam, o Trump realmente humilhou os europeus? Foi assim que foi percebido? Sim, ele humilhou os europeus. Ele humilhou Zelensky, o que acho que muitos indianos aceitaram bem, porque ele foi muito humilde e igualitário com Putin. Eles também assistiram àquela reunião em Anchorage. E Putin foi trazido de volta. De qualquer forma, ele está próximo de tudo que os russos chamam de maioria global, não apenas do sul global. Mas ele colocou Putin num campo de jogo igualitário. Mas não sabemos realmente se isso vai continuar, dado o próprio aumento de sanções e armamentos por parte do Trump, etc. Mas os russos, eu estive lá há algum tempo, e acho que eles têm muita clareza de que precisam lutar sozinhos, e vão lutar. É uma guerra existencial, e eles estão prontos para isso. E há apoio ao Putin, não importa o que o Ocidente diga. E a economia deles até agora parece estar indo bem. Então eles também estão aumentando, prometeram muitas coisas para a Índia. Mais petróleo, mais transferência de tecnologia, joint ventures. Putin vai vir em dezembro, e você vai ver a Índia assinar um acordo de livre comércio com a União Econômica Eurasiana. Não apenas com a Rússia, mas com toda a União Econômica Eurasiana. Jai Shankar disse que o marco para isso já foi acordado, então só faltam assinatura e alguns detalhes. Em contraste com o que os Estados Unidos fizeram, a Rússia disse que os produtos agrícolas indianos podem ser exportados para a Rússia. Ou seja, eles não estão dizendo, nós vamos exportar nossa agricultura e vocês podem continuar com suas tarifas, mas sim, vocês podem exportar sua agricultura. Também pode haver trabalhadores indianos indo para a Rússia, o que a Índia deseja. Então a Índia também quer muito, mas precisa facilitar o processo. Existem questões entre os dois, bancárias, memorandos de entendimento, etc. Mas está tudo na mesa. O que você acha da abordagem da Índia em relação ao WAIT, ou de como ela será? Porque há toda essa conversa de que o 19º pacote de sanções que a UE está preparando agora vai conter sanções secundárias para seguir o exemplo dos Estados e, de fato, impor sanções à Índia se a Índia não parar de importar petróleo. O que seria ainda mais absurdo do que o normal, porque é a própria UE que compra o petróleo da Índia. Certo, mas isso é só especulação. Não sabemos se isso realmente vai acontecer ou não. Mas se os europeus realmente tomarem alguma medida desse tipo, como você acha que a Índia reagiria? Bem, veja, Trump pressionou. Ele disse aos europeus que eles precisam impor sanções secundárias aos indianos. Então isso veio do mais alto nível. Mas se a Europa fizer isso, será muito negativo, porque todos os dias eles estão negociando o acordo de livre comércio UE-Índia. Até ontem havia delegações o tempo todo, eles estão travados em vários pontos porque a Índia não quer intervenção em sua soberania, direitos humanos, cláusulas sociais, ou abrir o setor de laticínios indiano para os laticínios europeus. Mas as negociações continuam, e eles têm esperança de que vão assinar. E é possível, mas eles não vão aceitar sanções sobre o petróleo. Isso poderia interromper esse acordo de livre comércio europeu com a Índia, ou pelo menos colocar um obstáculo nele. Poderia ser ainda mais adiado. Como está?
Eles já estão negociando há cerca de 12 anos. Então a Índia não tem pressa. Right. So Right. India is in no hurry. So in a sense, India is not in a bad position. Então, de certa forma, a Índia não está em uma posição ruim para simplesmente esperar e dar mais tempo. Porque uma das coisas que vemos dos Estados Unidos é que eles constantemente tentam pressionar, certo? É um prazo atrás do outro, sem parar. E eles fazem isso. E também tentam escolher um país de cada vez e fazer tudo de forma bilateral. Enquanto isso, a estratégia da Índia, junto com os BRICS e a SQO, parece ser seguir o caminho multilateral, certo? Isso é uma das coisas que faz muitos comentaristas terem esperança em relação a essa parte, e me faz ficar desanimado com a outra, porque há mais opções no multilateralismo para criar estruturas que sejam úteis. To create structures that are useful. Yes, absolutely. And some Sim, absolutamente. E alguns conselheiros dos Estados Unidos para o governo Trump, como Navarro, têm agido assim todos os dias, sendo bastante abusivos com a Índia. Ele disse, e alguns deles disseram, que a Índia vai voltar rastejando em 3 meses, porque isso já vai impactar nossas indústrias de pequeno e médio porte. Muitas delas, especialmente nos setores têxtil e de lapidação de pedras preciosas. A Índia faz 80% da lapidação de diamantes do mundo, sabia? E uma quantidade enorme de têxteis. E tudo isso é feito por pequenas indústrias. Muitas mulheres trabalham na indústria do camarão e de frutos do mar, setores nos quais a Índia domina, porque o processamento é muito complexo e os salários são baixos e as mulheres fazem grande parte desse trabalho. Então, há pressão sobre a Índia. Eles vão sofrer. There is pressure on India. They will suffer, but what has been suggested and the Indian Planning Commission is looking O que foi sugerido, e a Comissão de Planejamento da Índia está analisando isso, é que eles vão parar de tributar esses setores e subsidiá-los até que as negociações sejam concluídas, além de buscar maneiras econômicas de amenizar o impacto que certamente pode causar e está causando. Então, não é que a Índia esteja, você sabe, numa situação confortável e possa abrir mão disso. Afinal, são 100 bilhões de dólares em comércio. Mas, desses, Trump concedeu isenções a alguns setores dos quais os Estados Unidos precisam, como o farmacêutico. Os Estados Unidos ficarão sem medicamentos se aplicarem sanções aos remédios indianos. Isso prejudicará o consumidor americano. Todos esses, vestuário, calçados, peças de computador, celulares da Apple. A Índia não está nem perto da China, mas já é bem grande em vários setores-chave. Então, é claro que isso vai doer, mas eles terão que ver o que fazer. Of course, those will hurt, but they'll have to see what to do. Right, right. And are there any maybe Certo, certo. E existe alguma, talvez como último ponto a abordar, na esfera da segurança, existe alguma preocupação com intervenções em qualquer nível, porque já falamos sobre isso antes, certo? Nos arredores imediatos da Índia, vimos essas operações de mudança de regime do tipo Revolução Colorida, do Sri Lanka a Bangladesh. E qual foi o terceiro? To Bangladesh and what was the third one? Pakistan. Yeah, Pakistan as well, of course. Already quite a bit. Sim, o Paquistão também, claro, já faz bastante tempo, mais de 3 anos, com Imran Khan basicamente sendo deposto pelos militares. Vimos isso acontecer, e sabemos que há pelo menos alguma, se não uma intervenção direta, pelo menos uma pressão dos Estados Unidos envolvida na remoção de pessoas que não estão alinhadas. Ainda existe preocupação dentro da Índia de que algo semelhante possa estar se aproximando. In India that something might be looming. Há preocupação porque é possível perceber uma mudança na política externa de Trump, onde ele fez muitos gestos em direção ao chefe do exército do Paquistão, que basicamente controla a política externa do país, e não o primeiro-ministro. Em primeiro lugar, ele afirmou que eles são parceiros em estratégias de combate ao terrorismo, envolvendo o Irã, o Oriente Médio e a Ásia Central. Eles são uma base muito boa para as políticas dos Estados Unidos. Já fizeram isso antes. We do it on Raw, and kiss the factory Trump love to go to Washington, so it turned through, just through. He's coming back into Central Asia. De volta ao Afeganistão. I didn't In a sense that, you see, Russia and China. Eu não entendi isso.
no sentido de que, veja, a Rússia e a China, a Rússia reconheceu o Talibã. A China tem aquela iniciativa do cinturão e rota estendendo o corredor com o Paquistão até o Afeganistão, e existe a possibilidade de que haja vozes dizendo que os Estados Unidos não podem simplesmente deixar o Afeganistão se tornar uma base para a Rússia, China e forças islâmicas, porque é isso que tem sido, é uma área geoestratégica. E então o Trump, ele não vai estabelecer uma base militar direta ou reconhecimento, mas definitivamente a CIA e os britânicos, etc., estarão ativos nessa região. Acho que a Índia sabe disso. E eles estão preocupados com haver uma segunda guerra com o Irã. E por fim, só quero dizer que se você olhar para a declaração de Tianjin da Organização de Cooperação de Xangai, acho que ela é bastante importante, porque, em primeiro lugar, diz que eles vão estabelecer o Banco de Desenvolvimento da OCX. Então, isso está nos planos. Já houve conversa sobre isso, e isso vai coincidir com o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e talvez, em certa medida, com o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura dos chineses. Em segundo lugar, os observadores na OCX e os parceiros de diálogo, isso se funde, então a organização se torna maior. Todos eles se tornaram parceiros de diálogo. Depois, eles fortalecem a cooperação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles desenvolvem parcerias em agricultura, comércio, turismo e medicina. Esse é um setor muito grande de colaboração. Depois, eles fortalecem conquistas científicas e tecnológicas e a inovação. Então, a Índia vai usar a armadilha da retórica. Vocês disseram isso, agora nos deem alguma tecnologia, e outros farão o mesmo. E eles disseram que cooperariam no setor para promover o corredor norte-sul, que passa pelo Irã, e o corredor leste-oeste, que é a BRI, e talvez criar alguma ligação entre eles. E eu acho que o que é muito importante no campo do desarmamento, porque isso não estava tão presente em documentos anteriores, é que eles dizem estar comprometidos com a não proliferação. Eles estão pedindo o pleno cumprimento da Convenção sobre Armas Químicas e o pleno cumprimento do TNP. Portanto, esses são pequenos passos em direção ao desarmamento, que é o tema da discussão. Eles também demonstraram alguma disposição para cooperar na esfera militar. Condenaram o terrorismo e os padrões duplos. Assim, o panorama geral, como eu disse logo no início, é de autonomia estratégica. Mas cada país tem sua própria visão de autonomia estratégica. Multipolaridade, onde, novamente há diferenças, mas também há pontos em comum. Existe uma ordem internacional baseada na ONU e não há absolutamente nenhum retorno ao unilateralismo e à unipolaridade. Sim, e o mundo preto e branco. E talvez só para finalizar sobre o Paquistão, tipo, você sabe, a SCO tem tanto a Índia quanto o Paquistão como membros, certo? Você sabe de alguma forma como funciona o diálogo dentro da SCO entre esses dois países? Tipo, apenas alguns meses depois de terem travado uma guerra, isso também é útil nesse sentido, para pelo menos gerenciar um pouco as relações? In order to at least manage ties a little bit. Não, eu não diria isso agora, porque a Índia foi muito afetada pelo terrorismo. A Índia tem um governo nacionalista hindu de direita e o Paquistão também. Então, a menos que o Paquistão desista da ideia de querer retomar a Caxemira é totalmente inaceitável para eles, as relações com o Paquistão continuam ruins, se não congeladas. E não existem mecanismos como os que existem com a China, porque a Índia vê suas relações com o Paquistão como assimétricas. Mas parece que o Paquistão conseguiu aproveitar bem suas relações com os Estados Unidos e com os chineses. Imran Khan queria aproveitar as relações com os russos justamente no dia anterior à sua prisão, e esse foi um dos motivos pelos quais ele foi preso e ele ainda está lá. O Paquistão já fez, se não me engano, os exandres do pedido de reescalonamento da dívida com o FMI. As enchentes os afetaram profundamente. Então há muitos problemas. Thursday, não estou disposto a estar recentemente. Isso é uma pena. Quero dizer, a cooperação regional ajudaria, mas é claro,
Onde quer que haja um ponto sensível, sempre há quem tente lucrar com a dor. Mas isso foi muito esclarecedor, Anu. Para quem quiser ler mais das suas análises, em quais páginas devem entrar? Bem, eu escrevo regularmente para uma revista indiana asiática chamada Economic and Political Weekly. E também escrevo para alguns jornais. Então, se eles pesquisarem meu nome no Google, muitos artigos vão aparecer e eles sempre podem me escrever que eu posso enviar para eles. Alguns desses artigos são de acesso aberto e outros, você sabe, é preciso assinar, mas estou aberto a enviar alguns artigos para eles. Vou colocar os links na descrição. Pessoal, confiram o trabalho da Anuradha Shenoy. Anu, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. É sempre um prazer ter essa discussão. Na verdade, isso também me ajuda a repensar algumas coisas.